Fala, torcedor vascaíno, o francês Dimitri Payet não vai renovar o contrato com o Vasco da Gama e em breve está de saída do Cruz Maltino. E o Jair vem recebendo sondagens de clubes da MLS, a Liga dos Estados Unidos. E o atacante Ryan, a joia da base do Vasco da Gama, vai renovar o contrato com o Vasco no dia de hoje, provavelmente. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like, se inscrever no canal, que é muito importante, beleza? Agora vamos para as informações, porque tem informações importantes para a gente falar. Vamos lá, a primeira informação é sobre Dimitri Payet. A informação que tem no momento é o seguinte: atenção, o Vasco não vai renovar o contrato de Dimitri Payet. O gigante da colina vai atacar a contratação para a posição na janela do meio do ano. Informação dada pelo Atenção Vascaínos. Informação importante, inclusive, né? Sobre o francês Dimitri Payet. O francês Dimitri Payet, a gente sabe que é um jogador que recebe um salário muito alto pro futebol que ele apresenta hoje no Vasco, na minha opinião. O Payet, ele foi um jogador importante ano passado, querendo ou não, fez aquele gol de falta contra o América Mineiro, que mencionaram até o Roberto Dinamite e tudo mais, né? Mas, cara, tirando isso, tirando o ano passado, esse ano o Payet não acrescentou em quase nada no Vasco. É um jogador que recebe muito alto, o salário dele é muito alto, né? 1.500.000 para um jogador que fica no banco de reservas. O Payet hoje ele é reserva do Coutinho imediato, mas de qualquer maneira é um jogador ali que não acrescenta nada dentro de campo, na minha opinião. Ultimamente ele vem até jogando bem, entrando em algumas partidas, criando algumas jogadas, etc, mas na minha opinião continua sendo um jogador ali que não merece estar ganhando 1.500.000, né, e que eu acho certo, eu acho a atitude certa da diretoria do Vasco em não renovar o contrato do francês Dimitri Payet. Eu quero a opinião de vocês, inclusive, aqui nos comentários. O que você acha sobre o Dimitri Payet? Você acha que o Vasco, a diretoria do Vasco, tem que renovar o contrato com o Payet ou não? Coloca aqui nos comentários, que é importante e ajuda pra caramba, beleza? Quem não clicou no botão do like também, deixa seu like, importante. Vamos tentar bater pelo menos 30 likes nesse vídeo, ajuda pra caramba aqui no nosso canal. Então, informação importante sobre o Dimitri Payet, de que ele não vai renovar o contrato com o Vasco da Gama. Lembrando que o contrato do Dimitri Payet, se eu não me engano, ele se encerra no final desse mês. Então, esse aí é o último mês que o Payet vai jogar com a camisa do Vasco da Gama. Se eu não me engano, ou é final desse mês, ou é final do mês que vem, beleza? Então, provavelmente aí, Payet tá nos seus últimos meses ou dias aí no Vasco da Gama, beleza? Inclusive ele até se meteu numa polêmica que tá tendo com aquela ex-amante dele, né, que ele traiu a esposa dele, etc, né? Extracampo, ele tá tendo muitos problemas também pessoais e que obviamente pode ali afetar dentro de campo. Então é um jogador que tá com problemas pessoais fora de campo e que dentro de campo não tá agregando o que o torcedor vascaíno espera, né? Então é um jogador que, muito obrigado pelo que você fez, não fez muita coisa, né, não entregou título, nada do tipo, mas, né, nunca desrespeitou a torcida, nunca criticou a torcida do Vasco, etc. Então, obrigado, Payet, pela sua passagem aqui no Vasco, mas está de saída do Vasco da Gama. Bom, outra informação aqui importante, pessoal, sobre o volante Jair. O volante Jair, ele se machucou, né? Ele teve uma lesão do LCA, ligamento cruzado anterior, no ano passado. No início do ano passado, inclusive, no Campeonato Carioca, contra o Bangu, ele teve esse problema. Bangu não, perdão, contra o Flamengo. Contra o Bangu foi o Paulinho Paula, né? Que teve a mesma lesão também. E aí, recentemente, o volante Jair voltou, né? Voltou ali no Campeonato Carioca e tudo mais. É um jogador que eu acho um bom jogador, só que o futebol que ele apresenta hoje não é um futebol ali que a gente espera tanto do Jair. A gente espera mais, né, do Jair, né, de verdade. Eu, pelo menos, espero muito mais do Jair. O Jair, que jogava no Atlético Mineiro, é um excelente jogador, e no Vasco, desde que ele chegou, eu não vejo esse Jair que a gente esperava que ele seria, né? Então é um jogador que, a informação que tem do Bruno Murito, né, e lá do João Guerra também, lá do Globo Esporte, se eu não me engano, é o seguinte: atenção, o volante Jair recebeu sondagens de clubes da MLS, a Liga dos Estados Unidos. A diretoria do Vasco ainda não conseguiu avançar com um processo de renovação e o atleta poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. Então vamos lá, entender um pouco. O Vasco, ele fez uma proposta pelo volante Jair para renovar o contrato. Então já tem uma proposta do Vasco nas mãos ali do Jair para ele renovar o contrato com o Vasco da Gama, mas até agora não houve resposta do staff do Jair, nem do volante Jair em relação a essa proposta. E aí, né, ele pode aí, se eu não me engano,
segundo a informação, né, o atleta, o Jair, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. Então, meio do ano aí, provavelmente, o Jair ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, é algo ali que o Vasco ali deve correr, né, deve perguntar pro Jair se ele quer renovar ou não, já tem a proposta na mesa, falta o staff do Jair também responder. Enfim, então vamos ficar cientes sobre isso, que é um volante, ele querendo ou não, que pode agregar no time do Vasco, mas que hoje eu não vejo o Jair como titular da equipe do Vasco da Gama, né? Eu acho que ali na volância ele não é titular hoje no Vasco. É um jogador que eu esperava que ele seria titular, de verdade mesmo, mas, cara, pelo visto até agora não demonstrou esse futebol todo para ser titular do Vasco da Gama, né? Então, informação importante pra gente saber aí sobre o volante Jair, que pode estar indo para os Estados Unidos. A liga da MLS ainda não tem nomes de clubes interessados na contratação do Jair, mas a gente sabe que é de clubes que jogam na MLS. Então, informação importante pra gente saber sobre o volante Jair, que pode aí, no meio do ano, qualquer coisa, assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe lá dos Estados Unidos, beleza? Então, informação importante pra gente saber sobre o volante Jair. Outra informação aqui importante é sobre o Ryan, né, que é uma joia da base do Vasco da Gama. O Ryan é um jogador ali que pode render muitos frutos no cofre do Vasco da Gama, né? Muito dinheiro. E a informação que tem é o seguinte, olha aqui, ó. Ryan e Vasco acertaram os últimos detalhes para a renovação contratual. O contrato já está sendo revisado e a renovação deve ser assinada amanhã. Essa informação foi dada no dia de ontem. Então hoje, provavelmente, o Ryan deve assinar ali um contrato ali de renovação com o Vasco da Gama. É importante isso aqui, porque é um jogador que futuramente, no meio do ano, talvez janela do meio do ano e tudo mais, final do ano, o Ryan vai ser vendido. Acho que não passa desse ano o Ryan ser vendido. Tem muitos clubes especulando o Ryan, o próprio Arsenal, o próprio Tottenham, o próprio John Textor, dono do Botafogo, do Lyon, né? Tem interesse no Ryan desde muito tempo. Então, um jogador que o Vasco está mantendo no elenco, mas que futuramente ele vai ser vendido pela diretoria vascaína e pode render uns frutos ali muito grandes nos cofres do Vasco da Gama, né? Muita gente vem sondando ali 90 milhões, 100 milhões. O John Tex fez uma proposta ali de vai jogar no São Januário, enfim. Então, vamos ficar de olho nessa situação aí do atacante Ryan, que pode aí ser vendido, né, para algum clube aí europeu, beleza? Então, qualquer momento aí pode surgir uma proposta do Arsenal, do Tottenham, seja o que for o time, e contratar o Ryan e pintar dinheiro nos cofres do Vasco da Gama. Então, informação importante, é importante o Ryan renovar o contrato com o Vasco, porque querendo ou não, ele consegue ajudar o time que criou, né, que colocou ele no mundo do futebol. Então, isso também tem que agradecer pelo Ryan, né, por esse comprometimento, ele ter essa honra de que o Vasco da Gama colocou ele dentro do futebol e ele querendo ajudar o Vasco, né? Porque qualquer coisa, se fosse um outro jogador ali que não tivesse consideração nenhuma pelo clube, nem renovava contrato, só metia o pé e já era. Então, né, o Ryan conseguiu renovar esse contrato aí com o Vasco da Gama, vai renovar provavelmente no dia de hoje, assinar o contrato, beleza? Então, informação importante pra gente saber sobre o atacante Ryan. Outra informação importante aqui, inclusive, também, que é uma curiosidade muito importante, é que vai acontecer no meio do ano o Super Mundial, né, que é um Super Mundial ali que vai ter muitos clubes brasileiros, europeus e etc, vai ficar um mês parado o futebol ali brasileiro, e é o seguinte, o Vasco, ele tem negociações avançadas com a Bundesliga para fazer um amistoso contra um time alemão no Maracanã, tá? Durante o Super Mundial, né? O Flamengo e o Fluminense vão estar no Mundial, né? Então não vão utilizar o Maracanã, e aí o Vasco ali pode utilizar esse Maracanã e já tem negociações avançadas para ter esse amistoso aí contra o time alemão, né? E aí, qual vai ser esse time alemão, João? Pode ser ali o adversário mais cotado, é o Bayer Leverkusen, que foi campeão da última Bundesliga lá da Alemanha. Então, informação importante pra gente saber, né? Uma curiosidade ali que do nada surgiu essa informação e que a gente tem que colocar em pauta, obviamente, porque é um amistoso, obviamente, não vale nada, mas é algo que é importante para a marca do Vasco da Gama, para mostrar para o mundo a torcida do Vasco, a paixão do Vasco da Gama, trazer uma visibilidade para a marca Vasco da Gama, atrair patrocinadores. Então, isso é muito importante, né, para o Vasco, para a Bundesliga também, de divulgar a sua marca, né, e tudo mais. Então, os cotados para ser adversários do Vasco nesse amistoso que pode acontecer e as negociações estão muito avançadas, é o Bayer Leverkusen, que foi campeão da última Bundesliga, e o Eintracht
Eintracht, sei lá como fala, Frankfurt, né? E outros times da parte de cima da tabela também estão na mira. Então, informação importante, é lógico, né, que o Bayer Leverkusen não é o time principal lá da Bundesliga, mas é ali um dos principais. Para mim, na minha opinião, é o Bayern de Munique primeiro, Borussia Dortmund, depois vem o Bayer Leverkusen. Então, querendo ou não, obviamente o torcedor do Vasco vai querer ir pro estádio, porque vai ser, se eu não me engano, não vou dizer a primeira e única, mas vai ser uma das primeiras vezes ali que a gente vai ver ali um time alemão jogando no Maracanã, um amistoso contra o Vasco, lotado, vai ser uma festa maneira, algo que não vale absolutamente nada, é um amistoso, mas que vai divulgar a marca Vasco da Gama e vai ser um amistoso ali que vai ser muito maneiro de se assistir, né? Então, informação importante pra gente saber sobre essa situação. Quando tiver mais atualizações, a gente vai trazer para vocês. Outra informação aqui importante que a gente trouxe aqui um tempo atrás, inclusive, sobre esse atacante, sobre o Moraes, né? Vocês lembram que eu fiz um vídeo para vocês, fiz uma live explicando tudo mais sobre a situação do Moraes, que é um atacante do Maringá, né? E aí surgiu um outro interessado na contratação desse jogador, que é o Corinthians, tá? O Corinthians está interessado na contratação do atacante Matheus Moraes do Maringá. O Timão ainda tem conversas iniciais com o time paranaense. Informação importante pra gente saber, né? Porque é um time ali que o Vasco tem interesse no jogador, a gente já trouxe pra você daqui agora, né? Um vídeo que eu postei aqui no canal, caso você queira assistir, assiste lá que é importante, né? Eu fiz esse vídeo pra vocês e aí trazendo mais uma atualização pra vocês que tem mais um time aí interessado, que é o Corinthians, interessado na contratação do atacante Moraes, beleza? Então, informação importante para vocês saberem essas novidades, essas notícias do Vasco da Gama. Espero que vocês gostem, deixa seu like nesse vídeo que é muito importante. Eu sempre falo para vocês, nosso canal é pequeno, então o seu like ele ajuda a divulgar para mais gente o nosso conteúdo, para mais gente chegar, trocar aquela ideia, conversar com a gente. Então, esse like de vocês é super importante e ajuda a divulgar o nosso conteúdo para mais gente, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua presença, todo mundo que chegou aí, todo mundo deixou o seu like. Obrigado de verdade pela moral de todos. A sua presença é super importante aqui no nosso canal, no nosso conteúdo. Hoje tem live às 14 horas, então todos os dias, de segunda a sexta, a gente faz lives. Todos os dias às 14 horas, 2 horas da tarde. E aí, final de semana, a gente faz aquela live às 1 hora da tarde, 13 horas da tarde. A gente tá abrindo aquela live, trocando aquela ideia, conversando com vocês e tudo mais, beleza? Muito obrigado pela moral de todos. Saudações vascaínas, espero que o Deus, Papai Deus abençoe todos vocês, né? Cada vez mais. Tamo junto, conto com a presença de vocês na live às 14 horas. Não se esquece disso. Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus.